nunca tinha sentido um negócio desse no peito. E olha lá vamos nós. Sessão 187, 14h40, do dia 23 de setembro de 2020. Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer, né? A gente vai para a sala branca, você vai pensar no seu símbolo na sala branca. Então, mentaliza a sala branca e o seu símbolo no chão. Ativa ele, igual nós fizemos na última sessão, você ativa o seu símbolo e vai se conectando com a sala. Tá, eu tô na sala branca já. Muito rápido eu Certo. chego dessa vez. Ai, tô vendo meu símbolo. Tá mais ou menos no meio da sala. Ativei. Nossa, foi diferente. Eu senti como se ele estivesse me abraçando. Lembra do que eu recebi do Zatar no terceiro olho? Sim. É emitindo um brilho, como se fosse um brilho meio violeta, sabe? Uhum. Tô conseguindo ver isso. Tô vendo cenas de ataque, sabe? São algumas imagens. Eu vejo bombas explodindo. Uhum. Não é na, parece que não é na Terra, não. Meu Deus. Minha barriga todinha começou a formigar agora. Muito forte, eu nunca tinha sentido isso, não. E esses ataques, assim, eles estão rolando aonde? Assim, não é na Terra, mas o que está acontecendo Não, exatamente? eu não. Eu tô vendo algumas cenas. Uma cabeça diferente. Ele tá nesse cenário, sabe, de guerra. Ele não Sim. parece um cara que tá amigável, não. Eu não tô vivenciando, eu tô vendo somente. Como Aham. se tivesse acontecido. É uma fita, um, É, um tape. você tá andando por entre aquele cenário todo de destruição de pessoas, seres mortos. Não são humanos, não. É na Terra mesmo, Uhum. não. Ele tá andando naquele cenário todo. E a guerra ainda tá rolando. O negócio tá rolando solto. Ele andando ali, calmamente. Eu tô vendo uma fila de pessoas. São crianças. Tem uma linha que protege essas crianças. Tem uma nave lá. E elas estão entrando nessa nave. Ah, tipo uma evacuação. Quase isso, mas são só as crianças que estão sendo protegidas para chegar nessa É. nave. Elas são importantes nesse processo. A linha de defesa conseguiu permitir a entrada delas e a nave foi-se embora. Tá. Bom, não entendo por que tá mostrando isso. Eu nem sei quem tá mostrando. Eu não sei se apresentou ainda. Ele intencionando uma tour aqui, mas não sei se é ele que vem, não. Então, vamos. Ele vai aparecer quem tá intencionando. Tem um porquê, tem um motivo. Acho que alguma explicação para isso vai ser dita assim que terminar. Sabe o que eu tô sentindo? Eles estão tirando da minha zona de vibração. Eles estão tentando me modificar aqui. Estão Uhum. tentando me levar pra cima. Essa é a sensação. Então faz o seguinte, você Ativar o Mahal? é o Atimal Amal. Vai pensar vai pensando no Atimal Amal, que isso vai ajudar você a fazer essa transição. Funciona rápido, né? Esses mantras. Pra caramba. Assim que é a diferença. Ah, eu tô já num cenário bem diferente. Uhum. Bem diferente. Parece um outro planeta também. Só que sabe entardecer, quando fica tudo meio dourado? Uhum. É desse jeito esse lugar que eu tô. Como se fosse um entardecer, quase um pôr do sol. Certo. E tem alguém se aproximando, bem devagarzinho. Tá, eu já vejo a forma dele. É bem diferente, tem uma cabeçona, mas é diferente o formato dela. Sabe, assim, é como se fosse um triângulo, mas ela é bem mais arredondada que um triângulo. Hum. A parte do queixo é a parte pontuda do triângulo. É, isso mesmo. Ou é inverso? É isso mesmo, a parte do queixo é a parte pontuda. Mas é A parte pra... arredondado. Tá. É um triângulo apontado para baixo, né? Mas é arredondado.
Uhum. No lado tem aquelas pontas finas, é mais arredondado. Nossa, é bem diferente. Ele a gente sente, sabe? As feições dele que ele é um ser mais ligado ao lado bom, por assim dizer, da força. Uhum. Você consegue ver a cor dele? É difícil, por causa do lugar que é dourado. Eu tô vendo ele dourado, mas é pela cor do ambiente, né? Eu sei que não é, que essa não é a cor dele. Ele é muito alto? Como é que são os membros dele? Ele não é alto, não, ele é baixinho. Ele é mais baixo que eu. Tá. Não tem aquele ser que tem no Star Wars, aquele verde, que é Sei. um Jedi? É mais ou menos Uhum. aquele tamanho. Tipo o tamanho do Os meus- Yoda. Baixinho. É, baixinho. É Yoda o nome dele, do verdinho lá? Isso. Isso, é do tamanho dele. Aí tem essa cabeça triangular, arredondada. Ah, ele me mostrou a cor dele. Ele é bem pálido, bem branco, pálido. Tá. Não é cinza, mas é pálido. Ele tem mãos. O corpo dele todo é como se fosse assim, braços arredondados, dedos arredondados, como se fosse um bichinho de pelúcia. Tá. Entendi. Tem olhos grandes, amendoados, boca pequena, mas não é um rasgo, nem uma boca. É como se fosse uma linha só a boca dele, né? Não tem lábios. Uhum. Ele tem um nariz, só que é como se fosse tivesse um pano puxando esse. Então o Homem-Aranha, aquela máscara que ele usa, Sim. fica uma pequena protuberância que demonstra ser nariz. Tá. Ele apontou para minha testa. Eu tô sentado na frente dele para ficar mais confortável, para mim não ficar Uhum. olhando ele de cima, sabe? Eu nem sei se é ele que vai se comunicar comigo também. É, vamos. A gente sente quando eles vão falar, né, com a gente. Sim. E aí ele apontou para minha testa, onde está brilhando o dispositivo que o Zatar me deu, me presenteou. Uhum. É uma comunicação diferente. E o que dá a entender é tipo assim, é esse instrumento que vai te ajudar. Essa é só uma das funções que ele tem. Uhum. Nossa, Que eu rolou? tô vendo uma mentora, cara. Você tá vendo o quê? Uma mentora minha. Ah, apareceu? Apareceu, tá se aproximando. Ó, ela se apresentou lá em 2000 e bolinha. Antes de Aham. 2010, acho que foi em 2008. Ela disse que o nome dela era Nicole Orion. Eu não conhecia a constelação de Orion na época. Hum, tá, então ela veio. Agora o rosto dela é igual Uhum. e ela tá falando o seguinte, ela tá falando, é ela que vai falar comigo. Só que Tá. esse serzinho disse que também vai falar comigo, mas vai ser depois. Esse foi o nome que ela me deu na época, Nicole Orion. E é assim que eu a conheço. É, pra você saber de onde ela veio, provavelmente. Tá, Pra você pesquisar, né? É isso que ela Nicole quer. Orion. Eu pesquisei na época. Na época, Hilarion, né, o Quinto Raio se apresentou. Logo após a inventação, ela se mostrou, me disse o nome dela, isso tudo. Ela tá falando que, na maioria das conexões que eu tenho com todas as pessoas que eu reencontrei de Orion, que vieram pra cá, ela que tá ali, que tá como intermediária, como ponte de acesso. Tá. Ela tá me falando que as cenas que foram mostradas pra mim foram cenas da Guerra de Orion. Eu suspeitei, mas ela tá É, né? confirmando agora. Ai, ela disse que aquelas cenas que ela me mostrou eram cenas que eu não. Porque das lembranças que eu tenho de lá, algumas coisas se perderam. Ela tá dizendo que essa foi uma das cenas
que se perderam. Eu tô na linha de frente lá, tipo de proteção. Uhum. Tá mostrando um bocado de cenas quando a guerra começou, uma espécie de cúpula, sabe, bem grande. Essa cúpula a gente usava para ter conexões com seres de outras dimensões. Tá. E essas crianças foram levadas para lá inicialmente. De lá, elas foram para a nave que chegou. E a gente deu esse suporte de apoio para que elas chegassem na nave e pudessem ir para onde elas foram. Uhum. Ela tá me dizendo. Eu já duvidei muito dessas lembranças. Ela tá dizendo que essa lembrança me foi mostrada como uma espécie de: olha, isso tudo que você lembra é real. Essas lembranças são reais. Só que o foco dela não é a Guerra de Orion, não, hoje. Tá. Ela pegou um dispositivozinho, parece um adesivo, e colocou na testa dela. E ela apontou pro dispositivo que tá na minha testa. Ah, tá. Então ele vai reagir de alguma maneira a ele, né? Sim, ela disse que o dispositivo que tá na minha testa é um aparato. Ela dizia assim: é um aparato que vai permitir com que eu me comunique com qualquer raça do universo. Tá. E que esse dispositivo que ela colocou na testa dela digamos assim, esse aparelho que eu tenho na testa permite uma conexão com esse aparelho que ela colocou, entendeu? Tá, entendi. Ela disse que é como se fosse um dispositivo universal, que se conecta com qualquer outro que exista no universo. Para que uma comunicação mais fluida se estabeleça. Entendi. Nossa, tá meio difícil manter a vibração. Ela apontou a mão para um lugar, ela plasmou um lugar pra gente ir. Mas parece um lugar com gramado. O céu ainda é o mesmo, né? A coloração ainda é a mesma. Esse Czinho baixinho vem com a gente e ela convidou pra gente ir pra esse lugar. Ela tá dizendo o seguinte: já vem informação. Ela disse que foi de Orion, mas o planeta que ela tá atualmente se chama. Eu vou soletrar pra ti, tá? YANTL. Tá. Do planeta que ela é proveniente agora. Ela disse que esse planeta que a gente tá é um dos satélites naturais que esse planeta tem. Uhum. E ela tá dizendo que a raça dela é chamada Iarriel. Vou soletrar. Yahyel. É parecido com o nome do planeta. Iarriel. Ok. Ela tá dizendo que participou das bases de formação do nosso planeta. Quando veio pro sistema solar que ele tá atualmente. Tá, entendi. Desde o início, né? Isso, tá. Sabe o que a Gisele acessou? Ah, Ela tá falando que, assim, ela quer só reiterar algumas coisas. Ela tá dizendo que a gente tá. passou que antes de vir pra cá pra Terra, a gente passou por uma espécie de simulação de como seria. Uhum. Aí ela falou, um treinamento, uma simulação de como a TV seria. Lá onde vocês estavam, porque vocês saíram de hora e foram para esse estágio de simulação. Hum. Porque era necessário de vocês, né, mergulharem aqui. Disse que a decisão de vir para a Terra foi tomada muito antes de Orion. Muito antes, muito antes. Há muito tempo. Que Orion, na época que a gente esteve lá, foi, e até pouco tempo ainda era um planeta estágio, um planeta de transição. Era um planeta que era Uhum. necessário passar para poder vir para cá, para a Terra. Só que agora as coisas Entendi. estão mudando. Ela está dizendo que ela está me passando informações porque a gente teve contato quando eu também estive lá em Orion e ela estava lá, né, encarnada. Ela está falando que ela tá dando a entender desde o início que houve uma espécie de. É como se a gente veio para a Terra, né? Passar as experiências que a gente precisa passar. Mas que houve uma espécie de manipulação. Ela disse assim: algumas coisas têm um determinado tempo para acontecer.
E quando essas coisas que têm um determinado tempo para acontecer são definidas, naquele tempo que foi definido, elas vão acontecer. Não há outro caminho. Tá. Mas alguns planos são estabelecidos para que eles aconteçam, e aí não tem tempo. E Certo. alguns deles atuam para que esses planos sejam adiados o máximo possível. Ela está falando que o plano ela está falando o plano de expansão da Terra e dos seres humanos foi um plano estabelecido. Não foi, ela disse que ele tinha tinha um espaço de tempo em que ele teria que acontecer, mas não foi definido ali o ponto exato em que ele iria acontecer. Então alguns seres usaram o máximo de suas forças para que ele fosse adiado. Mas como foi um plano que já tinha sido estabelecido, ele não ia mudar. Certo. Cara, ela tá dando a entender que é como se existisse alguma coisa que a gente veio resgatar aqui. Resgatar que a gente tinha que fazer. Uma espécie de plano, né? Que aconteceu, que foi definido, que foi adiado e que a gente tem uma grande parcela de. É como se a gente aceitasse que isso acontecesse. E que não existe erro nisso aí. Mas que isso fez com que um grande esforço da parte da maioria dos seres cidadãos tivesse acontecido. Mas o plano está correndo como devia correr. E não há erro em relação a isso. Eu só queria deixar claro que muitas das coisas que a gente está passando na Terra, principalmente com quem veio de Orion, veio para cá, podia ter sido evitada, mas que num plano quase consciente, a gente permitiu e fosse do jeito que está sendo. Ela disse que está sendo dispendioso, está sendo trabalhoso. Poderia ter sido, mas que houve a permissão, tipo assim, cara, a gente vai experienciar um monte de coisa lá e tá, vamos experienciar isso também, vamos deixar o que tiver de acontecer para que a gente experiencie também. Meio que entrou no pacote, né? Entrou junto. Tá, então junto, a gente falou, bom, se a gente vai lá, então vamos deixar tudo que pode aí, que a gente tem de possibilidades acontecer. E ela disse, gerou aí um mega trabalho, inclusive de resgate. Existem seres que ela disse veio para a Terra, não porque eles acreditavam que precisavam vir aqui, mas é porque o plano aconteceu para que houvesse um resgate mesmo de várias pessoas que se perderam aí na Terra. Se perderam assim, esqueceram do real motivo pelo qual estavam na Terra. Aí veio uma galera que entrou na Terra e eles precisaram vir outros para resgatar eles que já tinham vindo para o resgate. Aí eu disse que foi um efeito cascata, que veio um bocado de consciência para cá, para tentar, ela falou assim, tentar fazer com que esses seres expandissem até onde fosse assim, o limite deles, para que eles conseguissem recobrar seus potenciais, né, suas lembranças, e pudessem desenvolver o papel real de aprendizado e de experiência que ele tinha na Terra. Entendi. Diz que além do papel que a gente tinha aqui, que era que nossa mônada lá decidiu que a gente tinha de fazer aqui, houve também um plano de resgate de seres que vieram para cá. Sabe? Alguns seres falam assim, a gente tinha família lá. Então não era tão simples assim. Eu disse que um dos papéis de quando a gente sai da Terra, de alguns seres, é passar conhecimento de como foi a experiência na Terra aqui, nessa época de transição. Porque muitos outros planos de 3D terão uma programação parecida com a da Terra.
E muitos seres aqui na Terra terão o papel de preparar essas consciências para ir para esses planos. É. E aí, quem viveu a transição em Orion também tem o papel de ensinar quem tá passando a transição aqui. Tipo isso também, né? Exato, é isso aí. Ela está dizendo que a nossa mão decidiu experienciar. Mas a gente se esquece que várias outras coisas estão incluídas nessa experienciação aqui. Uhum. Coisa que eu não sabia. É que existem coisas, ela está falando que a gente chama de missão. Que a gente realmente veio fazer aqui. Mas a maioria dessas missões já aconteceram, a gente já resolveu lá atrás. Uhum. Fala, vem cá, mas como assim lá atrás se tudo está acontecendo ao mesmo tempo? Eu disse, isso já foi explicado e entendido. Hum. Eu disse, isso já foi explicado e entendido. Aqueles seres que tinham família aqui, tô falando nível de família cósmica, vieram pra cá tanto por saudade, não a saudade como a gente entende em Gaia, que é um pesar, nossa, eu queria estar com. Não. É algo diferente nessas dimensões. Vieram pra cá para resgatar sua família. E aí é que falou, é que muitas consciências também acabaram entrando aí na densidade de Gaia e não conseguiram nem trazer os outros e nem despertar a si próprios. E mais uma leva de consciência desceu. Ela fala desceu porque é como se fosse um mergulho. Mergulhou em Sim. Gaia. E é essas consciências que conseguiram expandir e chegar ali ao ponto máximo que seria necessário para desempenhar esses papéis, começaram a trazer esses seres de volta. Olha, né, só o fato de ter contato com esses seres já era suficiente para que tudo viesse à tona novamente. E ela fala, os seres né, que foram especializados em lembrar, só de ter o contato com esses outros seres desencadeou um monte de lembranças e permitiu Sim. que eles voltassem novamente. Papel a desempenhar aqui na Terra, né, em Gaia. Ela está falando que os satélites que eles estão do planeta dela, que é complicado falar, e eu não consigo pronunciar não. O planeta dela, ela está dizendo que ele futuramente vai se tornar um planeta que vai abrigar uma programação muito similar à da Terra, né, de Gaia. Uhum. Bacana, gostei dessa informação. Bacana mesmo. Tá, ela tá falando o seguinte, ela tá falando que a gente tá custando entender uma coisa que é muito básica. Que para todo planeta de 3 existem bases de sustentação, e a gente se esquece disso. Sim. Então vamos lá, o que ela quer falar disso? Tá, ela tá falando o seguinte, que é primeira e segunda dimensão. Essas dimensões não precisam passar por processos de programação como a 3D está passando. Elas existem simultaneamente a 3D, mas não passam pela programação que a Terra está passando. E nem abrigam vida como a gente conhece na 3D. Exato. São simplesmente bases que precisam existir para que sustentem a 3D. Ah, mas são dimensões abaixo. Ela está pedindo para a gente começar a mudar essa visão. Não existem dimensões superiores e dimensões inferiores. Muito Existem dimensões diferentes uma da outra. importante. Portanto, primeira e segunda dimensões são as bases de sustentações da Terra, não são bases inferiores. São dimensões diferentes que precisam existir para sustentar a vida que existe na 3D, as experiências que existem na 3D. Por exemplo, ele vai exemplificar. Segunda dimensão, linearidade. A consciência que os seres que são encarnados em Gaia
entende a linearidade que ela está falando é Hum. possível a partir da base criacional da segunda dimensão, que sustenta isso. Linearidade, ela está falando de linearidade, a segunda dimensão. Tempo, dentro da linearidade dentro do tempo já é a terceira. Outra coisa, já é diferente. Certo. Primeira dimensão. A primeira dimensão é que sustenta a base física, fisicalidade. Ah, mas aí eu fiz a pergunta, mas se é uma dimensão, né, espiritual, por assim dizer, que sustenta a materialidade, como assim a primeira dimensão sustenta a fisicalidade? Ela tocou agora no dispositivo que está na minha testa. Uau! Produziu um monte de coisas aí, esse toque. Ela fez um esquema, né? Ela tocou e me veio um esquema assim. Pegue o hidrogênio e o oxigênio. 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio formam uma molécula de água. Isso. Aí ela perguntou, deu para entender? Não foi isso que ela perguntou, tá? Ela falou, assim fica mais compreensível. O que ela está querendo dizer é que a primeira dimensão, é aquilo que a gente entende como atômico, como subatômico, aquilo que forma os elementos químicos, entendeu? Ah, saquei. Ela tá falando que o estudo da física quântica é um bom caminho para se entender melhor essas Isso, a camadas, né? primeira dimensão. Uhum. Exato. Ela tá falando isso. Nossa, eles falam que a física quântica é um assunto totalmente compreensível, né, de todos os seres que vêm conversar com a gente. Mas o nome que eles dão não é de física quântica. É, né? É uma ciência mais unificada, espiritualidade, ciência. A gente divide, mas para eles é algo mais unificado e bem Uhum. mais compreensível. Ela está falando que é mais ou menos assim. O que a gente conhece, a gente sabe que a gente está num sistema solar, tem o nosso Sol aqui, tem os planetas que giram ao redor. Isso a gente sabe, desde criança a gente aprende. Aham. Ela está dizendo que eles aprendem isso, né, que eles estão falando de física quântica, de ciência, espiritualidade, tudo unificado na infância também. Por isso é algo muito fácil, muito natural. Ela está dizendo que todas as compreensões que eles falam, né, acerca disso é base. É quase, já tá no subconsciente e inconsciente. Apesar deles serem, né, de ser diferente essa manutenção aí de consciência no planeta deles, para ficar mais compreensível é mais ou menos isso. Ela está falando que é importante que esse princípio aí seja entendido. Tá, ela vai começar assim da primeira para a segunda. Ok. Nível atômico, subatômico. Ela tá dizendo assim, tem que ficar entendido que a teoria das supercordas ou o bóson de Higgs é que formam os elementos primordiais para a criação dos átomos. Uhum. Esses elementos primordiais formam os elétrons, prótons, nêutrons, todas as outras partículas que vocês conhecem. Para que surja a terceira dimensão, elas são criadas como... Ela está dizendo que são como compartimentos. A primeira dimensão é criada, né, ali vão ser as bases atômicas de como o planeta vai funcionar. Tem ali as supercordas e tal, que elas se unem vibrando numa determinada frequência e formam os quarks e tal. Esses quarks determinados se unem para formar os pósitons, os elétrons, os nêutrons, e aí formam os átomos que vão se ligar a outros átomos e formar as moléculas e por aí tecidos, enfim, toda essa complexidade. De se essas bases são criadas ali em primeira dimensão. Ela vai dar uma pincelada. Isso é o que eu tô falando. O Tá. universo é como se fosse um torus. Tudo funciona à base do torus. Boiei. Ah, ela me mostrou a imagem. Ela Hum. tá dizendo que é um sistema que se autossustenta. Isso.
Então, ela está dizendo que o torus cósmico divino é esse. É um sistema que se autossustenta. Sai de cima, no centro, dá a Isso. volta e retorna pro centro embaixo. Exato, isso aí. Exatamente essa imagem que ela está mostrando. É um sistema que se autossustenta. Ela está falando. É um sistema que se autossustenta que quando vocês o reproduzem na 3D, pode dar a vocês fontes energéticas inesgotáveis. Uhum. Bacana. Voltando à base criacional. Surge dali as bases criacionais de primeira dimensão. E também surge dali a base criacional de segunda dimensão. A primeira dimensão precisa ficar entendida que ela é base criacional de a nível atômico, subatômico, de partículas, de supercordas, né? Surge do vácuo quântico. Tá. É o princípio de tudo. São leis que vão reger o sistema de 3D a nível subatômico. Ela está falando subatômico. E energético também. Porque quando as supercordas, né, se unem ali para gerar os quarks, são o que ela chama de partículas de bases criacionais para as outras partículas, também entra a questão energética. Ela quer saber, ela está falando assim, olha, a primeira dimensão ela é simples de ser entendida, desde que você Sim. entenda o nível atômico e subatômico. Como a gente já tem uma noção já até na nossa própria escola de como que funciona essa questão, a gente sabe que a gente entende que tudo aquilo que a gente aprendeu de universo químico acontece na primeira dimensão, quer dizer, tem a ver com a primeira dimensão, que é a base. Isso aí. Ela está falando que as bases que a gente tem na escola ainda tá muito fraquinha. Isso. As educacionais. Porque É. eles ainda estão nas bases newtonianas, na questão de física. Newton acessou muita coisa, mas ele passou menos de um quarto do que ele acessou. Tá, entendi. Porque ele seria queimado nas fogueiras lá naquela época, se ele passasse tudo que ele acessou. Né? Que ele falou que tinha uma força aqui, né? Que puxava as coisas que era chamada de gravidade. Sim. Colocou dessa forma para que você aceitava na época dele lá. Mas isso já está entendido. Então, vamos lá. Conexão da primeira com a segunda dimensão dentro das bases criacionais de Gaia. Ou de qualquer outro planeta que tenha essa programação. Deu uma abafada o microfone, vê se tem uma coisa em cima dele. E eu não consigo me mexer, né? Ah, tá bom. Ficou bom. Ok. Ela tá me levando para outro lugar pra me explicar isso aí. Tá. Ah, tá bom. Tá certo. Ela falou bem assim, olha. Ela vai partir da linearidade para depois explicar essa conexão da primeira com a segunda dimensão. O que é linear? Aquilo que tem um ponto de início e tem um ponto de meio e fim. Isso é linear, né? Isso. É como se fosse uma linha reta mesmo, uma linha. Começa aqui, começa meio aqui e finaliza aqui. Então imagine a segunda dimensão como uma dimensão que você consegue ver somente ela. Ela fala também, imagine uma madeira com uma certa espessura. Você só consegue ver ali o que está dentro. Acima e abaixo você não vê. Você só vê aquilo ali. Aí se alguém transita, né, vai da terceira para a primeira, aí dentro da primeira vai lá para outro lugar, dentro do espaço e tal, e passa pela segunda para ir para a terceira de novo. Quem tá vendo só dentro da segunda vai achar que apareceu ali e depois desapareceu e apareceu lá de novo. Pelo que eu entendi, é uma espécie de limitação. Você funciona numa faixa. Você não consegue ver o que está acima dessa faixa nem o que está abaixo. Você limita numa frequenciazinha ali. Ela disse que é mais ou menos esse ponto. Você coloca aquela programação ali para que você veja aquilo. Portanto, a segunda dimensão está mais ligada à programação de linearidade. A gente tem essa ela está falando ilusão de que o tempo é linear. Uhum. Como que a primeira dimensão se conecta à segunda dimensão?
Ela tá falando que existem elos de ligação que fazem não com que elas se liguem, mas com que elas praticamente se fundam uma a outra. Ah, Tá. mas como? Se você tá falando que já dá pra transitar entre um outro, elas se fundem. Ela acabou de. Ela falou novamente, as dimensões são particulares, mas coexistem ao mesmo tempo. Uma depende da outra. Ela tá falando, tá, a ligação que aqui tem entre a primeira e a segunda dimensão é a seguinte. Você tem as bases criacionais na primeira dimensão. Você tem as programações de linearidade que vão funcionar dentro do tempo na terceira dimensão. Elas só se fundem e passam a trabalhar juntas na terceira dimensão. Elas se unem ali. Uhum. Terceira Ah, dimensão que é o ponto de ligação entre essas duas. não tá, entendi. Sem elas, a terceira não existiria. Tá. Segunda dimensão, ela está falando que é simplesmente a faixa frequencial de vibração que determina a linearidade. Todos Aham. os planetas de 3D vão ter essa sensação de linearidade? Não necessariamente. Pode ser que o tempo se desenrole de uma maneira um pouquinho diferente. Na 3D, não tem essa sensação de linearidade. A gente entende que o tempo é memória. Conforme o planeta, os planetas avançam no espiral, em formato de espiral, eles vão deixando seus registros ali. E que esses registros podem ser lidos de uma forma linear. E que se a gente se posiciona uma encarnação em um determinado ponto desse espiral, a gente modificaria quando nós estaríamos encarnados. Tipo isso. Ela está dizendo assim, você entende que essa espiral Hum, não tem ponto de início e ponto de fim, correto? sim. Essa ideia de onde ou de quando a gente estaria encarnado Hum, só existe aí, na 3D. Como a espiral não tem início e não tem fim, né, os teus fractais vão ser colocados em determinadas dimensões. Por exemplo, ela vai usar um exemplo assim. Digamos que eu estou lá 3.000 antes de Cristo, aqui na Terra. hum. Existe uma raça ali e tal, que estava se desenvolvendo, já tinha alcançado um nível tecnológico enorme. Lá a gente sabe que isso aconteceu com diversas raças aqui no planeta Terra. Isso vai ficar registrado, isso aconteceu. Ah, mas não está acontecendo, não está acontecendo ao mesmo tempo. Só quando você for avançando, expandindo aí na tua expansão, se você precisa trazer algo lá do que ficou registrado, que vai ficar registrado, você não vai pelo tempo que aquilo aconteceu, o tempo que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Você vai pelo fato que se desenrolou ali. Você vai pelo registro, porque é aquilo. Registro, não pelo tempo. É. Ela tá falando, ela tá falando assim, sobre registro acástico. Registro acástico existe. Então, Uhum. conforme a gente vai expandindo e alcançando outros patamares, né, de expansão, ela está colocando em termos humanos. Existem certas dimensões onde a gente vai estar, que necessário seja, a gente vai lá no registro acástico, pá, pega aquela informação e foi isso aqui, tá ok. Ah, mas é como a gente pensa, que a gente vai na biblioteca e procura na seção X, pelo livro X. Não. Você está conectado a isso. Uhum. Você está totalmente conectado. Um ser de 12 anos está conectado ao registro acástico. Então, tudo que você perguntar a ele sobre formação universal, ele vai te dizer. Sim. Mas lembre-se que existem, né? Eu trabalho na formação de universo, eu trabalho no desenvolvimento de universos. Existem as funções ali, de cada ser, de cada grupo. Ela está falando que existem
outras. Ela tá falando assim, que existem planetas que funcionam também de 3D, que funcionam com outras leis, outras normas, mas que pode ser que precise da segunda dimensão que está dentro da 3D de Gaia, ou que precise da primeira que está dentro da 3D de Gaia também. Uma ou outra, ou as duas juntas, mas que funcione totalmente diferente, tem uma programação diferente. Então, eu entendo isso. É aquilo que a 1D é aquilo que a Gisele viu ontem das nuvens, das nebulosas, daquilo que é montado como se fosse num ambiente controlado. Eles evoluem as ionas lá. Então, eles fazem a junção da energia com a base atômica molecular, né, para transformar isso em elemento químico nessa primeira dimensão. Então, a primeira dimensão é a criação desses elementos que vão servir de base. Eles não têm Exato. um ambiente físico. Eles falam assim, não, isso não está num planeta, isso não está evoluindo num planeta. E isso está evoluindo assim, tipo, é um canto que setaram para fazer essas modificações ali. No vácuo, assim, tipo, é o que a gente vê com cores no. A gente olha, às vezes vê cor, né? Tem uma nebulosa lá, tem um negócio aqui e tal. Esses locais coloridos, normalmente, é onde ocorrem essas manifestações da evolução da iona número 1, que é o elemento químico com a energia. Exato. E o que acontece quando ela fala, ó, tem planeta que puxa dessas coisas da Terra. É porque eles utilizam a formação que foi feita para a Terra também para o planeta deles. Exato, isso mesmo. Mesmas leis da física. E alguns planetas vão utilizar as mesmas leis da física que a Terra tem. Mas quando você coloca em contato a lei da Terra com a lei de um outro planeta, mistura as duas 1D, né? Porque é a primeira dimensão. Pega a primeira isso deve acontecer na Terra também. Pega a primeira dimensão da Terra com a primeira dimensão, sei lá, de Saturno, para formar uma terceira primeira dimensão. Ali você vai ter então uma junção de duas leis diferentes formando uma terceira. É isso que eu entendo. Ela está dizendo que é isso. Ela está dizendo que na primeira dimensão também, dependendo né, do que vai ser feito a partir dali, daquela base, ela pode funcionar antes, né, de participar da formação de planetas aí, só na faixa frequencial de energias ou só na faixa ali de elementos químicos também. Ah, tá. Uhum. Tá entendido? Aí tá entendido, sim. Quando ela fala que vai pegar essa base, essa primeira dimensão, para outros planetas, outras vivências, né? Não é só para as leis da física, não. Por exemplo, o átomo que a gente conhece aqui pode ser totalmente diferente em outro planeta. Também um átomo, mas com uma base diferente. Aqui a gente conhece o átomo com prótons, nêutrons e elétrons, né? Ela está falando assim, os gravitons, né? São os que geram a gravidade na Terra. Os gravitons desempenham particularmente essa função, né, de gravidade. Pode ser que em outro planeta também haja gravidade, mas que ela vai funcionar numa faixa, num nível diferente. Por que que em Marte a gente diz que tem uma gravidade mais baixa que na Terra? Funciona diferente. Como é que vai ser a gravidade desse planeta? Dependendo da raça humanoide híbrida que vai habitar ali, a gente vai configurar dessa forma aqui. Ah, tá, o graviton vai agora funcionar a nível atômico diferente aqui. Vai colocar ele ali na formação da superfície do planeta e não na atmosfera. Enfim, tá dizendo que muda em cada... Sim. Muda. E é por causa disso que as leis de física mudam. Tá. Antes de tudo, vem na primeira dimensão essa codificação aí. Tá, entendi.
Ela tá falando meio assim, que uma vez se compreende isso, se compreende a criação dos outros universos e planetas. É verdade. Ela tá falando assim, a base criacional, tudo que rege o universo, ela não falou rege, outra palavra que eu não consegui acessar. Tudo que Tá. acontece no universo, todas as situações universais deste e de outros universos existentes, né? Ela está falando que partem deste princípio básico. Ela está falando aqui, olha, ainda na 4D, ainda existe esse conceito de tempo, espaço e tudo mais. Isso só se perde a partir, vai começar a mudar, né? Esse conceito, que ainda existe tempo, espaço, essa questão toda de uma maneira diferente a partir da quinta dimensão. Certo. É quando muito começa a se compreender e os conceitos todos são mudados ali na quinta dimensão. Quando o que a gente Uhum. chama de passado, futuro, se perde. Existe um único ponto, um único existir, uma única existência. Entendi. É. Ela tá querendo passar a bola pro baixinho. Beleza. Vamos ouvir Deixa eu só te perguntar uma coisa sobre ela. Você consegue enxergar a cor da pele, essas coisas? A cor da pele dela? Ela é uma humana? Não, ela parece, mas não é humana, não. Ela tem É, né? cabelo. O cabelo Aham. dela é um loiro branco. É uma cor diferente. A cor do cabelo Sim. dela. Um loiro branco. Não seja ser branco que nem papel, mas não chega a ser loiro também. É uma cor diferente. Os olhos dela são bem diferentes. São, na verdade, é uma raça muito bonita, essa raça Yariel que ela disse. E é agora, né? Ah, Aham. tá. Ela tá dizendo que ela tá se mostrando dessa forma porque ela atua muito nesse planeta. Tá. Mas que tanto nós como todos os outros seres já foram de várias raças aí pelo universo afora. Tá, ela tem um olho bem alongado, é bonito o olho dela. Ela é bonita, é uma raça muito bonita. Parece que, mano, as únicas diferenças, assim, é que os traços são mais suaves. Os traços do rosto. O nariz é Uhum. ligeiramente menor, os olhos são mais alongados e estilo oriental, sabe? Alongados e meio fechados, e assim, estilo oriental. A boca é muito similar, mas é bem fina. A cor dela, ela tá falando que. Eu tô vendo, tudo que eu tô vendo aqui onde a gente tá é dourado. Só que ela vai fazer que nem o nosso amigo baixinho lá. É, né? Você já viu aqueles seres que existem nas profundezas do oceano? Que a gente consegue ver os órgãos deles? Sim. Ela é tipo isso, mas a gente não vê os órgãos. Mas a gente vê que é meio transparente a primeira camada ali. Uhum. E a cor que emana com muita força é uma cor mesclada entre rosa e dourado. Que emana mas a gente percebe literalmente que isso emana de dentro. E que tem essa camada. Tá. Energia mesmo. É, o nosso amigo baixinho. Nossa, é muito bacana. A energia dele é muito peculiar. É uma energia, tipo, brincalhona, mas ao mesmo tempo muito sábia. Tá, ele não precisa, ele já tá comentando. A Nicole tá ali, ela vai permanecer durante toda essa nossa Tá. conversa. Ele tá falando o seguinte, ele tá falando que ele não precisa de bugigangas para se comunicar comigo.
Tá, ok. Muito bom. Ele começou a caminhar, tipo, pra mim ir atrás dele, né? Tá, a gente Uhum. ele colocou as mãos pra trás, parou, deu meia volta, tá voltando pro mesmo lugar, deu meia volta de novo. Tá, eu não sei se ele tá brincando comigo ou se ele tá fazendo algo com algum propósito. Ah, deve ter um propósito. Ah, tá, ele parou, se virou, olhou pra mim. Ah, ele falou que o exercício da paciência é mais ou menos isso. É repetir uma coisa incansáveis vezes até que a gente encare aquilo com serenidade. Uhum. Tá. É, lá Que vai. eu não tô sendo tão sereno assim. Sim. Tá sendo imediatista. Isso. Ele tá falando isso mais com um tom de brincadeira mesmo. Aham. Acho, não sei, faz parte ali da raça dele. Ele tá dizendo que não vai me falar agora, mas que, quem sabe no futuro a gente fale um pouco mais sobre a raça dele, de onde ele veio. Tá. Só pra deixar a gente com um pouco atrás da orelha. Atrás da orelha. Ele é um híbrido. Parte do nosso DNA tá nele também. Entendi. Ele fala que não é à toa que ele é baixinho. Tá. Ele tá dizendo que a presença dele ali, hoje, Ah, primeiro, era para ajudar ali a manter minha energia no nível que ela precisava estar para que a comunicação e estadia naquele planeta, naquele satélite, quando fosse necessário. Mas se ele tá. quer, ele quer me falar algumas coisinhas, ele quer falar algumas coisinhas. São poucas, mas se ele acha que são importantes pra gente aqui. Certo. Ele tá falando que ele não serve só pra deixar a gente com a pulga atrás da orelha. Ele vem pra dar algumas pinceladas aí. No futuro, Tá. ele tá falando o seguinte, ele tá falando que existem muitas religiões radicais na Terra e que corrigindo existiam. Ele tá pedindo pra gente Tá. puxar no nosso a nível mental quanto já existiu e o quanto diminuiu nesses últimos tempos a influência Hum. dessas religiões radicais. Ele percebe se a gente percebe, se a gente compreende que isso está acontecendo. Essa Sim. diminuição da Sim. atuação. É. Ele fala Tipo, que essas instituições que controlam, fazendo a lavagem cerebral, de barganham, lugares no céu, que promete um parque de diversões, onde você não precisa comer, nem precisa se cansar e nem dormir, vão uhum. deixar de existir em breve. É, né? O colapso das religiões em breve vai acontecer. É como se a humanidade já tivesse alcançado aí uma graduação e as religiões simplesmente não farão mais sentido algum. Para muitos isso já acontece, já é real. Ele disse, fala que é importante dizer isso porque é, algumas pessoas, por estarem muito arraigadas às religiões, a conceitos que as religiões passam, Hum. precisam ir meio que sendo avisadas de que isso está breve de acontecer, esse colapso. O colapso é a galera sacar que não dá mais pra aceitar esses dogmas aí, essas regras e leis e aí que a maioria das instituições, né, das igrejas colocam.
pro ser humano. Sim. Ele fala que isso já foi dito e que ele achou importante falar de novo. Tá. E como é que fica assim na questão que as pessoas elas escutam e vão falar, olha, mas eu não acredito nisso, não vai acabar, isso aí é coisa do demônio. Ele tá falando que essas pessoas, a maioria delas não vai estar viva pra ver isso aí, não. Entendi. Mesmo nesta carne, não. Ah, tá. Ah, ele deu um tempinho. Ele ia começar no outro assunto, eu senti, mas ele deu um time aí. Ele colocou a mão na cabeça quando ele fala assim, entendeu? Uhum. Ah, tá, Entendi. ele disse, ah, sim. E ele me falou o seguinte, que o sistema financeiro é outra pincelada que ele quer dar sobre o financeiro. Ele Tá. tá falando que existe um grupo, né? Existem grupos, na verdade, de pessoas na Terra que já sacaram essa mudança no sistema financeiro e começaram a plasmar, né? Foi dito pelos arturianos que existem três caminhos, né, para essa mudança no financeiro acontecer. Isso. Ele falou que esses grupos estão ajudando, estão usando suas capacidades para fazer com que essa mudança seja mais suave, seja mais tranquila para que a gente Hum. passe por ela. E que isso Uhum. vai ajudar muito, 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 muito nessa mudança do sistema financeiro da Terra. Pôs a mão na cabeça de novo. O dedo, né? Põe assim na cabeça. Entendeu? Tá. Ele disse que essas previsões que são colocadas não são previsões, são planos que já estão se desenrolando, que já estão acontecendo. Se a gente abrir um pouquinho o olho, a gente percebe. Sim. E ele quer falar também sobre as aparições, Hum. os contatos das aves chegando na Terra, se mostrando para todo mundo. Ele está dizendo assim, Henrico, isso aconteceu, não no nível que vocês estão falando, não nesse sensacionalismo, mas a gente já teve a oportunidade de se encontrar fisicamente com alguns de vocês no planeta Uhum. Terra. Mas pelo menos por enquanto isso não vai acontecer da forma que muitos estão anunciando por aí. Muitas Sim. naves pousam na Terra, muitas naves chegam até vocês, mas isso não na 3D para que vocês possam perceber e avistar. A gente dá alguns sinais, algumas luzinhas no céu, uma ali e outra aqui. Algumas pessoas, poucas, selecionadas, né, com um certo ponto energético, a gente pode e vai contatar. Mas é um nível mundial e global, como alguns estão anunciando por aí. Sim. Mas isso, vocês, né, vocês se nos contatam já sabem. Bom, amigos terrícolas, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Uma rápida pincelada. Muito bom. Eu sei que ele não vai falar a raça dele, mas e o nome dele? Sabe quando a gente abre a boca, a gente não sabe o que vai sair dali? Sim. E tá desse jeito. E eu, tá, tô pra saber. Ele fez um similar que eu não sei reproduzir. Tá. Entendi. Não tem caracteres, né, iguais. Ele falou que ele é conhecido em vários lugares por um nome interessante. Damos Grato. Damos espaço Grato. Gamos Grato. é Damos, damos Gamus. Eamus. Damos, Tá, damos Grato. tá. Não sei se o Grato tem a ver com, não sei.
a gente pode chamar simplesmente de Daimons. Tá. Daimons. E a raça a gente vê outra hora, porque ele não vai passar hoje, acho. Não, ele não vai passar. Ah, rapaz, olha. Chegou um negócio, tipo uma cápsula. Ele entrou dentro, ele falou, essa aqui não é minha nave não, mas eu tô indo pra lá. Ela é um pouquinho maior, tipo, sumiu. Não, ele foi embora, é isso, né? Foi embora. Tá. A energia dele é muito bacana. Eu gostei. A Nicole, ela tá do meu lado. É interessante porque quando a gente tá, né, em contato com eles, a gente tem a visão de cima, de baixo, de frente, atrás e dos lados. A gente não tem, Verdade. mesmo sendo em primeira pessoa, a gente vê tudo, o cenário todinho. É. Ela tocou no meu terceiro olho, aí o dispositivo parou de brilhar. Ela tá funcionando ainda, no nível que ela precisava quando a gente começou a conversar. E ela tá dizendo que não é a última vez que a gente vai se ver, Uhum. que haverão outros momentos, mas que ela vai dar aviso prévio de quando ela irá vir. Tá, beleza. Ela fez um gesto como se fosse um namastê, mas sim colocar as mãos na frente do peito. E aí, ela tá se despedindo, né? É interessante que ela, né, eu não vi nave nem nada dela, só Só foi. foi. Tá, então vamos voltar, que acho que acabou.